Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, me chamo Diego, sou trader investidor. No vídeo de hoje vai ser aquele vídeo que a gente faz todo domingo, dos estudos das ações e as possibilidades aí de swing trade, né, para a semana, sempre utilizando fundamentos baseados nos pontos de entrada, nas médias que o Stormer utiliza, eventualmente também fundamentos dos setups do Larry Williams, que são interessantes para pegar pullbacks aí quando a média está bem inclinada, 9.2, 9.3 e 9.1, né? Para esse estudo de agora, esse estudo de domingo, né, nesse vídeo, eu incluí mais duas informações no sistema para ações, certo? Que é essas duas informações que vocês estão vendo aqui, o DD Index e o DI+, DI- com o ADX. O DI+, e DI- com o ADX nem tão interessante assim, na minha opinião, mas o DD Index sim interessante e com configurações diferentes do que, por exemplo, se você abrir aqui as configurações dele, as médias estão colocadas diferente da padrão, né? Que padrão seria aritmética. As médias estão diferentes para ele sinalizar as agulhadas o mais próximo possível do zero ou do eixo central, né? Isso. Mas perceba que ele perde um pouco informações de pullbacks que, por exemplo, aconteceram aqui, ó. Aqui ele veio, subiu, por exemplo, e aqui ele estava vindo contra também, isso sinaliza um pullback. Desculpa, aqui não. Por isso que eu estava achando estranho. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui sinaliza um pullback, né? O preço lá em cima ele vem caindo e aqui ele está indo para o fundo do gráfico ou para o fundo da escala. Isso caracteriza um pullback aqui, ó, que seria esse pullback aqui nas médias. Então aqui seria uma entrada interessante. Então esses pullbacks ficam um pouco mais difíceis de visualização quando a gente muda as configurações lá do DD Index. Porém, em contrapartida, as agulhadas elas sinalizam muito bem quando vai ter uma força, uma pernada vendedora. Perceba que ele agulhou aqui, obviamente, sinalizando que os vendedores estão com força e o preço ele veio fazendo o seu recuo, o seu descanso, né? Falando com relação ao Ibov. Porém, ele não ganha ímpeto. Então, aqui ele fica cruzado abaixo do 30. Você pode utilizar 25 ou 30. Normalmente é o que é utilizado. O ADX tenta ficar para cima e logo volta. Então, a gente vê que ele, se você for perceber, essas quedas aqui são quedas em que os vendedores forçam e os compradores forçam também. Então o preço cai uma barra, sobe uma barra, aí cai duas pequenininhas, aí essa diferença, o preço está aqui embaixo, ele vem caindo devagar, ele vem caindo de forma segurada, digamos assim, de forma mais contida, ou tendo mais briga. Então a gente vai usar esses fundamentos aí, esses indicadores agora também. Para o Ibov, como sempre, a gente precisa tirar o zoom. Vamos colocar no gráfico semanal, né? Eu tenho alguns suportes e resistências marcados. Não temos o que discutir no gráfico semanal. As duas médias mais longas, 80 e 200, que tem aqui no gráfico, né? Elas indicam a alta do Ibov, do Ibovespa. Isso falando num gráfico semanal. Então, a longo prazo, ele ainda continua em tendência de alta, certo? Mas a curto prazo, utilizando as médias mais curtas de 8, vou colocar até aqui a de 9, não tem problema, pode ser de 9. De 9 e a de 20, por exemplo, deixar 20 também, exponencial, tudo exponencial. De 9 e a de 20, mais curto prazo, a gente já vê pernadas de alta, nesse caso, e pernadas para queda, que são os zigue-zagues, os topos e fundos ascendentes. O preço ele sobe, recua, sobe, recua, sobe, recua. Então isso tudo caracteriza uma tendência de alta
em uma movimentação saudável do preço. Para um gráfico semanal, uma coisa é certa, ele já caiu algumas barras aqui, fez 3 barras de queda, que foi aqui, tentou dar um repique, mais 3 de queda e aí foi. Aqui ele fez 3 barras de queda, tentou dar um repique, teve uma briga, acelerou mais um pouco, mais 2 barras, mais briga e agora acelerou e começa a deixar esse pavio aqui nesse gráfico semanal. Isso representa, ainda continua sendo uma tendência de alta, né? Porém esse recuo ele já está sendo mais, ele não está sendo tão íngreme quanto esse, ele já está sendo mais arredondado. Isso mostra, né, também que o preço ele já vem perdendo força, ele não tá tendo, ou seja, está tendo briga aqui, estão segurando o preço. E como ele deixa esse pavio agora nessa região aonde a gente tem um suporte, né, anteriormente resistência, que virou suporte, aqui também, por exemplo, onde está marcada essa linha, que é a média móvel de 80, temos aqui também esse topo mais embaixo. Então isso tudo são barreiras para o preço passar. Como ele já caiu bastante barras, digamos assim, bastante candles, né, no gráfico semanal, bem provável que faça um repique. E aí foi feito. Depois que ele perdeu a 80, ele deu uma acelerada, que foi aqui. Perceba o ímpeto, né, o ímpeto não, a força do mercado aqui, e a aceleração que ele faz com candles bem amplos, e aqui um candle amplo também suficiente para quebrar essa barreira, né? Aqui, essa congestãozinha que teve, onde as médias estavam se apertando aqui, né? E o preço também, aí ele explode e ele anda chegando até a média móvel de 200, na qual é um indício de outra parada do preço. Então ele corta a média móvel de 200 e agora está vindo fazer o repique. Essa descansada aqui é boa, porém ao mesmo tempo é ruim, porque isso sinaliza apenas um descanso, né, para as médias móveis virem para cá e eventualmente essa média fazer isso daqui. E o preço pode fazer uma congestãozinha aqui e continuar caindo. Então aqui ele sinaliza uma continuação da queda, vindo buscar esse meio aqui, esse nó de volume, ou eventualmente os 111, 1.500, 112 mil. Então essa região ela é importante para a gente ver como é que o preço ele vai se comportar. Se a gente for olhar uma banda de Bollinger, né, padrão de 20, ele sinaliza um recuo aqui nessa linha laranja, sinaliza outro recuo aqui, e aqui sinaliza outro recuo, começa a entrar os pavis aqui embaixo, né, e aí o preço ele vem recuando. Pode vir até a média móvel de 20, sim, tem uma grande chance de vir até a móvel de 20, porém, como o preço está com uma certa força, aqui a gente tem outra média móvel que é de 9, né, então vamos ver se ele vai segurar, eventualmente violar um pouquinho aqui para continuar a queda. Então, nesse caso, o viés está sendo baixista, né, por mais que a tendência macro seja de alta, né, se a gente tirar o zoom a gente vê ele subindo, mas isso daqui já começa a preocupar um pouco, porque ele já vem perdendo alguns fundos aqui, alguns pequenos fundos aqui de anteriores, e acelerando na queda. Então já deixou de ser um simples recuo, como era lá atrás. E agora ele começa a acelerar a queda. Beleza? Vamos colocar aqui a nossa pesquisa para o gráfico semanal de doji, ver se a gente acha algum doji e ver quais são os interessantes. Os doji no gráfico semanal sinalizam explosão, pelo menos para mim, sinalizam explosão de preço ou algo para ficar atento dependendo de onde for a posição desse doji. Uma briga, um suporte, uma resistência, algo dessa forma. Vamos pegar os ativos que estão com 6 meses aqui. Só esses dois, que é a MAR3 e KELP3, que estão há 6 meses aqui mais positivos, com uma certa força relativa. E, por exemplo, a MAR3 nos 3 meses também apresentando força relativa interessante. KELP3, vamos olhar KELP3 porque, por mais que esteja
com 3 meses ali perdendo 7,5, isso daqui pode ser um recuo. Isso aqui pode ser um recuo interessante, né? Então vamos ficar de olho. A Mar 3, vamos sempre tirar o zoom, sempre gosto de tirar o zoom. O preço ele subiu, chegou a um patamar bem alto e agora ele vem caindo e está em uma lateralização gigantesca já desde... Eita, espera aí que essa linha não ficou muito reta não. Já que desde 2015, início de 2016 talvez, até agora 2021, então perceba que isso aqui é uma lateralização gigante. Os momentos de trade por aqui seriam aqui, de venda, por exemplo, né? E compra, então a gente não faz nada nesse caso aqui. Isso bem a longo prazo, ou regiões interessantes para se tomar posição. Uma coisa é certa, a curto prazo, digamos assim, o preço ele deu uma esticada, certo? Então as médias ganham ímpeto aqui, formando esse leque, fazem o travamento na 200, o que a gente já se espera, e aí ele faz um recuo, digamos assim, tenta ficar acima, rompe com violência nesse candle a 200 e aí ele acelera, certo? Até que nem deu tantas entradas aqui ou tantas possibilidades de entrada aqui, porque ele acelerou bem rápido mesmo. Acelerou, a gente tem o ímpeto aqui, né? O ímpeto no ADX aqui, ele subindo, consequentemente o day mais também para cima do day menos, sinalizando a alta, e ele fica bem forte aqui o ADX e agora começa a fazer um morro aqui, né? Ficar mais abaulado, mostrando que essa tendência de alta ela começa a perder força. Então aí é feito, ele começa a perder força, faz um topo, começa a fazer zigue-zagues descendentes e aí tá vindo, segurou agora na 200 e pode ser um zigue-zague descendente aqui. Por enquanto a gente não faz nada, não confirma nenhum pivô nem nada. Kelp 3. Vamos olhar Kelp 3, que aí aqui já poderia ser traçado aqui, aqui. Eu vou deixar mais aqui em cima para pegar toda essa região. Então, traçar aqui também, ó, bem a mais longo prazo. Meia mais longo prazo, né? O preço ele rompe aqui, ó, faz o pullback e vai. E aí continua subindo. Aqui ele está em uma tendência de alta, fez um recuo maior, né? E isso era aquilo que eu estava falando, ele perdeu a 80. Quando perde 80, ele trava na 200. Isso já é mais perigoso, né? O DD Index ele deu a agulhada aqui atrás, ó. Então quem ficou esperto nisso daí, viu o cansaço do preço aqui, viu que não estava conseguindo romper, teria entrado mais ou menos aqui assim, ó, com stop aqui em cima. Talvez fez até uma parcial por aqui e já tem um alvo mais por aqui. Aí depende dos topos e fundos que você pretende chegar aqui anteriormente, né? Tentar levar o preço. Uma coisa é certa, aqui ele já chegou na média móvel de 200, bateu de um repique forte. Ele acelera com candles amplos até a média móvel de 9,20. Então, como as médias vêm caindo, aqui ainda sugere isso, né? Que ele vá agarrar e eventualmente os vendedores perdem um pouco de força, então é normal ele fazer isso daqui e começar o seu processo de topos e fundos descendentes de uma forma mais saudável e não tão violenta desse jeito, porque aí não tem, só pega isso daqui quem já estava posicionado, porque é mais difícil você entrar depois que ele faz uns 6% em um candle aqui, né? Então é mais complicado. Vamos aqui no nosso ciclo 357. O ciclo 357, basicamente falando, são os ativos deixa eu colocar aqui no gráfico semanal, porque eu fiquei dormindo, analisei o gráfico diário enquanto a gente estava olhando o doji. Mas aí é interessante falar, né, de Amar 3, que ele mostra
Não necessariamente esse nome doji que está aqui, ele tem uma regrinha que ele aceita até uma certa proporção do corpo do candle, ou seja, ele vai pegar candles ou que realmente sejam doji, ou candles que tem um corpinho igual esse daqui. Porque justamente isso daqui é interessante nessas regiões de média, depois de um recuo, né? Então ele tem a intenção de voltar aqui para cima, para o patamar dos 9,90, R$ 10. Obviamente que a gente precisa confirmar no gráfico diário, né? Ele precisa fazer o seu pivôzinho para dar uma entrada, ou e depois você pode entrar aqui com barra ignorada, se acontecer também, ficar esperto nesses pontos, inside bar, esperar as médias virarem para cima e ficar esperto nesses pontos aí. Então, nosso doji no gráfico semanal, ele sinaliza uma região importante, que também é a região do meio desse caixote. Isso pode causar, sim, um repique, pelo menos aqui, até aqui na parte de cima do caixote, que é os R$ 10. Então, a MAR3 ficar esperto, apesar de eu não gostar dela. A MAR3, eu vou colocar aqui... colocar aqui, ficar de olho, semanal e pivô. Tá dando pivô no diário. E pivô no diário. Beleza? Vamos para Kelp 3 no gráfico semanal. Olha aí como ele é bem mais bonito, deixando toda essa sombra, né? Neste topo interior, tenta violar, vai para cima, mostra ímpeto, mostra força, quer dizer, ímpeto, eu tô com essa palavra na cabeça, mostra força. Vamos ficar esperto também, porque do mesmo jeito que ele fez essa queda violenta, ele pode fazer um repique. Óbvio que ainda precisa fazer o zigue-zague, ficar atento para a baixa dele aqui novamente, tendo a confirmação pivôzinho de alta, aí sim cabe uma entrada pelo menos para voltar aqui, ou eventualmente voltar aqui nesse patamar. Então, Kelp 3, Kelp 3 semanal, aí ficar de olho também. Beleza, ciclo 357 no semanal, vamos olhar os ativos que estão fazendo recuos de 3, 5 ou 7 barras. Tiro o zoom, vai lá, interessante, BPAN, muito interessante, BPAN vem fazendo esse recuo de forma mais abaulada e não tão acentuada como esse, por exemplo. Então o preço ele meio que lateraliza e vem caindo devagar e basicamente chega nessa barra, né, nesses dois candles de recuo, nessa barra ampla, nesse zigue-zague, nesse fundo ou nessa região na qual o preço pode encontrar travamento, e aqui é feito, começa a deixar pavio aqui na parte de baixo e os candles começam a se estreitar. Isso sugere uma movimentação interessante para o retorno, pelo menos aqui, da alta, e aí continuar subindo, né? Então isso daqui está sendo um recuo saudável, uma força relativa boa. Então, BPAN 4 entra na lista, ficar de olho. Vamos olhar o gráfico diário. Ele perde as médias, basicamente senta na região que eu falei, vem aqui, começa a sentir e agora está tentando voltar. Então precisa fazer zigue-zagues ascendentes agora e aí continuar a alta, retomar a alta e voltar pelo menos para esse patamar, esse patamar aqui de preço, que é aqui entre os 24 e 26,30 mais ou menos, 26,50. Então BPAN sim, BID vem caindo de forma mais violenta esses dias aí, mas perceba que no gráfico semanal não é muita coisa. O que a gente pode entender aqui de BID, que todo esse zigue-zague
E agora aqui ele está sugerindo, né, está fazendo um preço fechamento de reversão, digamos assim. Todo esse zigue-zague ele viola, né, aqui alguns candles anteriores, que no caso esses candles anteriores formou um fundinho aqui e eventualmente ele vem até dar uma cheiradinha aqui nesses candles, né, nesse patamar de preço, e ele é rejeitado, mostrando que ainda existe comprador em toda essa tendência de alta. Então perceba que ele não perde praticamente, ou ele agarra na média móvel de 20, que seria uma média móvel intermediária, digamos assim, sugerindo ainda a continuação dos preços. Não temos informações relevantes no DD Index, por exemplo, DI mais, DI menos, mas isso daqui é para ficar de olho, né, para quem opera BID, justamente porque o preço aqui ele está interessante. No gráfico diário é aquilo que a gente vê a maioria dos ativos fazendo um recuo mais profundo e fazendo aquele zigue-zague ascendente. Ele sugere a volta para esse patamar aqui, né, fazendo o zigue-zague ascendente e ganhando as médias aqui assim, ele sugere a retomada lá para o topo. A gente vê essa convergência aqui, imaginando que possa fazer o cruzamento e aí sim os compradores tomarem a frente. Ele deu uma acelerada e agora começa a apontar para baixo aqui também o ADX. Então isso tudo você pode fazer com a leitura dos candles e a visualização dos candles ou através de indicadores. No final das contas, tudo vai resultar na mesma coisa, que é você identificar a força do movimento ali naquele momento e entender que a partir dali ele pode fazer um repique ou alguma coisa assim. Então, basicamente, você pode usar só a leitura dos candles, pode usar os indicadores, pode usar a média, pode eventualmente colocar um volume aqui também, só para ver como é que fica. Não necessariamente ele vai dizer compra ou venda, mas você vai entender como que está a distribuição do volume aqui, ou como que está o volume, se ele está baixo, se isso aqui justifica essa retomada, porque foram candles mais amplos. Então, consequentemente, o volume ele tende a ser um pouco mais amplo também. Deixa eu ver se eu tenho volume aqui. Não tem. Tende a ser um pouco mais amplo também. Aí você pode utilizar, por exemplo, também um momento, se você quiser. Perceba que o momento ele acelera aqui, ele aponta para cima e o preço ele dá um repiquezinho. E aqui ele começa a fazer alguma coisa e ele está começando a querer subir aqui, né? Então isso já precisamos ficar mais espertos, porque ele está meio que divergente, digamos assim. Então, basicamente tudo vai falar a mesma coisa de formas diferentes. Vai caber cada um analisar da melhor forma que acha, né? Mas no final das contas, tudo vai resultar em operações bem próximas ou pontos de entrada bem interessantes de forma próxima. Então, não existe esse negócio de que um é melhor do que o outro com relação ao estudo do gráfico. Beleza? Card 3, ciclo 357. Então vou colocar aqui para ficar de olho BPAN, BID. Vou botar BID 4. Vamos olhar aqui. BID 4. BID 4 no gráfico semanal é a mesma coisa, basicamente, do que o 11. Card 3. Vem a sua tendência de alta, rompeu os patamares anteriores lá de quando começou, começa a fazer a sua aceleração, é um ativo que foi bem barato em um momento e agora está dobrando o seu preço, então ele está interessante para um longo prazo, realmente longo prazo. Vem subindo, é bem menos líquido, né? A gente vê um monte de pavio aqui para cima e para baixo, então não é muito interessante ficar fazendo aqui operações mais curtas e sim operações mais longas para não ficar sendo violado à toa. O gráfico semanal não me diz muita coisa, o gráfico diário parou ali na 200, assim como a maioria dos ativos estão fazendo, então nada, não vou incluir na lista. BRDT, BRDT aqui já é importante falar. Depois de toda essa lateralização, ele acelerou
e em vez dele manter um patamar mais alto, que seria do topo anterior quando aconteceu essa queda brusca de 60%, 50%, ele começa a rejeitar tudo, né? Então ou seja, esse é um patamar que não estão querendo negociar. Ele tentou ficar acima e foi rejeitado. Então, mais ou menos quando ele chega nessa região aqui, ele tende a ser rejeitado, porque essa já é uma segunda vez que acontece depois de um longo período de tempo. Perceba que aqui tem uma escala de tempo que é praticamente um ano, né? Um ano e alguns meses. Então ele começa a ser rejeitado. Isso mostra força lá nos vendedores. Ele está fazendo alguns candles de queda e ainda está acelerando, né? Então a gente precisa ficar esperto para não fazer nenhuma entrada antecipada. No gráfico diário ele começa a perder a 80. Sinaliza aqui que pode fazer uma troca de polaridade para continuar sua queda, né? Então ele vai ter resistência aqui nessa região, nesses fundos aqui anteriores, eventualmente aqui também. Então vão ter pessoas defendendo e querendo forçar para baixo. Então é preciso ficar esperto, porque ele tende, na minha opinião, a vir para um patamar mais baixo de preço. Pode ser que depois ele tende, né? Ele tem uma tendência, digamos assim, a voltar, mas na minha opinião ele vem para um patamar mais baixo de preço, sugerindo entradas com preços melhores, mais baratos, para ir buscar lá o topo, né, anterior novamente, para depois talvez confirmar o rompimento, ou confirmar esse patamar de preço e se manter acima num gráfico semanal e continuar subindo. O ativo ele veio subindo por um tempo, subindo por um tempo bem interessante, ó. Gerou boas entradas, né, que foi ali de abril mais ou menos até julho, início de julho, e agora ele vem fazendo o seu recuo no gráfico semanal, vem afundando um pouco mais, então precisa ficar esperto para fazer isso daqui. Vamos medir esse movimento de toda essa pernada. Então recuos saudáveis, digamos assim, seria ali no 50%, né? Seria no 50%. Foi mal. Seria no 50% aqui de toda essa pernada para ele continuar a sua alta. Ou eventualmente um recuo mais forte, com mais força dos compradores, seria aqui no 38,2%, que já está meio que acontecendo. Então precisamos ficar atentos a BRDT3. BRDT3 deixa eu ver o que eu vou colocar aqui. Ficar de olho também. Deixar ficar de olho. Não. BPAN 4. Não, afundou de uma forma mais... Deus me livre. Vamos aqui. David Landry. Não, na minha opinião não tem nada interessante. Até porque esse David Landry aqui é só usando a média de 21. Inside Candle tá com a 80 subindo. Vamos colocar Inside Bar no gráfico diário. GR. Grendene, né, tentou se manter acima desse patamar aqui, na qual ele caiu anteriormente. De uma certa forma se manteve, ó. Eu vou chegar aqui mais próximo para a gente ver. De uma certa forma ele se manteve, fez o seu zigue-zague, mas logo ele encontrou uma parede e aí ele cai de forma forte, os candles amplos, mas isso daqui também mostra que aqui começa a entrar compradores. Perceba o pavio aqui na parte de baixo, e da mesma forma que ele cai muito rápido e entra os compradores muito rápido, como já aconteceu aqui. Então ele está nessa região, ó. Tá vendo? Ele está em uma região na qual ele lateraliza e ele anda, lateraliza e ele anda.
Aqui ele fez o seu zigue-zague, de uma certa forma lateralizou um pouquinho, andou e recuou tudo e voltou para esse patamar aqui. Então vamos ficar esperto porque o ativo ele precisa, normalmente ele faz isso, ele dá uma lateralizada, depois fazer um candle explosivo e aí o preço andar, por mais que aconteça vários doji aqui ou vários candles estrelinha aqui, né? Vários candles curtos. Por enquanto travou na 80, então isso é algo para se ficar atento, porque travamentos na 80 geram boas oportunidades com risco retorno interessante. Por exemplo, este inside bar aqui, ou eventualmente aqui, né? Geram risco, entradas com risco retorno interessante. O problema é que ainda tem as médias curtas aqui segurando, então a gente precisa ter todo um contexto apontando para alta para ter para arriscar isso aqui de forma mais segura, digamos assim. Entendeu? Porque isso aqui normalmente vai ter travamento do preço por conta das médias. Então, se o âmbito geral do mercado ele já for um âmbito mais para alta ou sugerindo isso de uma forma mais eficiente, que é o que não fez ainda, aí essa entrada ela é mais arriscada, mas ainda é um pouco mais segura do que simplesmente o mercado tá caindo e você entrar aqui. Entendeu? Então, tem que ficar esperto aí, não vale a pena fazer nada, na minha opinião, por aqui. Deu as olhadas, deu o que precisava fazer aqui acima dos 30. Aqui ainda não indica muita coisa pra gente. Nesse mercado desses recuos, eu opero as altas, então por isso que eu falo mais da alta. Então inside bar, doji, deixar aqui esses ativos para ficar de olho para essa semana. O que significa esse ficar de olho que eu coloco aqui? Significa que vão ter, que a gente vai fazer entrada aqui, por exemplo, cada um vai achar um tipo de entrada aqui, não, mas são ativos que podem fazer zigue-zagues ou podem fazer o seu pivô, e isso é interessante para você pegar uma puxada, né, no ativo até pelo menos o topo anterior. Então isso aqui precisa ficar de olho, tanto você precisa ficar de olho no gráfico diário, quanto nos 60 minutos, certo? Ensinar isso aqui para vocês, quanto 120 minutos. Fiquem de olho nesses time frames, porque como são operações de swing trade, se caso no diário ele fizer um candle forte o suficiente, você olha os 60 minutos, às vezes ele está fazendo o pivôzinho lá nos 60 minutos, então você tem uma entradazinha com um stop de 1,5 buscando 3, 4%, ou eventualmente 120 minutos. Então esses tempos aqui são interessantes para ficar de olho desses ativos aqui. Até para tentar antecipar algo e ver se eles estão fazendo o pivôzinho já nos 60 ou 120 minutos. Beleza? Vamos agora para o TradingView, porque aí eu vou desligar isso aqui. E colocar este daqui. Não. Andando aí, ó. Bateu lá 7,90. Quem foi, quem não foi, não foi. Tá lá. Vamos começar a ver aqui utilizando os setups do Larry Williams. Setups do Larry Williams eu gosto de passar de forma mais rápida e eu não gosto de ficar citando muito 9.1, porque qualquer repique na média móvel de 9, ele vai sinalizar. Deixa eu tirar isso tudo aqui. Qualquer repique na média móvel de 9, que é essa aqui amarela, ó, ele vai sinalizar, vou colocar até em branco e colocar ela mais forte. Ele vai sinalizar uma entrada, né? Então não é qualquer repique que a gente vai entrar. Vamos lá, Ambev sinalizou 9.1, perceba 9.1 na azul, 9.1, mas perceba que são zigue-zagues e descendentes ainda, então esse 9.1 não é válido. 9.3 sinalizou 9.3, BBSA3, então ficamos esperto em BBSA3, não por ser um 9.1
né? Tanto faz qual é o tipo de sistema que você vai entrar, mas por conta de ser essa região de travamento de preço, de nó de volume, e depois disso daqui, depois de toda essa queda, ele foi lá em cima. A intenção é voltar para esse patamar aqui dos R$ 35, que são valores mais justos para esse ativo. Uma coisa é certa, ele nunca mais conseguiu chegar aqui nesse patamar onde ele esteve em vários momentos lá atrás, né? Então a gente precisa ficar atento a isso, porque falando bem mais lá para frente, se ele fizer seus zigue-zagues ascendentes aqui, pode voltar aqui nos 36, firmando realmente, dependendo da amplitude de movimentação e das médias, ele pode bater lá em cima também nos R$ 50, basicamente falando. Mas isso é a muito longo prazo. Por enquanto, ele está bem ruim. Banco do Brasil, então, para quem opera em longo prazo aí, é interessante para fazer as compras de forma mais barata, né? BBDC chegou na base da nossa subida, do nosso retângulo de alta, né, do nosso retângulo, do nosso canal. Então a intenção aqui é vir buscar patamares mais altos, que seriam aqui, nos R$ 27,30. Precisamos ficar atento para ver se ele não perde isso daqui, mas por enquanto não aconteceu nada, né? Nenhum tipo de entrada, mas eu vou colocar aqui BBDC4 ficar de olho. Eu vou botar canal de alta. BB Seguridade, tá lá um 9.2 aqui junto com 9.3, então tá embolado. O ativo ele vem caindo de forma mais efetiva, né, digamos assim. Ué. Ah, tá uma linha preta aqui, ó. Vem caindo de forma mais efetiva. Perdeu aqui essa região importante que foi do início lá pandêmico, e aí é queda. Não vale muito a pena entrar em ativo assim só porque deu um 9.2, 9.3. Ele ainda não sinaliza alta. BID 4 caiu bastante, agora começa o seu repique. Nada a se fazer ainda. Pode ser só um repique igual esse repique anterior aqui para continuar a queda. Então vai queda. Perceba que os setups do Léo Williams aqui nesse momento não são tão interessantes. O setup do Léo Williams ele é mais interessante aqui, ó. Tá vendo? Toda essa subida com a média bem inclinada, ele dá entradas boas de Dave Landry, Inside Bar, 9.2, 9.3, que são recuos até as médias, né? Então esses recuos até a média móvel de 9 mostra uma força muito alta dos compradores. Então são recuos interessantes para se fazer compra. São recuos com boas movimentações. Então a gente quer operar isso aqui e não só porque deu um 9.1 aqui, tentar vir aqui em cima. Ainda não é legal. BTOW não está pegando cotação. Cash 3 caiu bastante. Então pode ser uma oportunidade. Ficar atento. Nada também. Se é ou nada. Opa, a Cogna aí, ó. A Conga aí, ó. Vai comprar agora? Né? Embraer, interessante, tendência de alta, travamento de preço aqui, ó, já há um bom tempo, né? Temos uma resistência aqui também nos 22,60, R$ 23, e talvez buscar aqui os 25, R$ 26, né? Então ele está travado aqui, vale a pena ficar atento, porque aqui pode gerar uma movimentação interessante de troca de polaridade. Hash 3 aqui continua sua alta, os setups 9.2, 9.3 mais interessantes aqui, mas não tem nada. Nada. JBSS
certo. JBSS, já falei em outros vídeos. Tá interessante, certo? Topos e fundos ascendentes. Acelera, refuga essa queda, volta para alta. Tá com um travamentozinho aqui nesse topinho. Pode ter um travamento nesse topinho, né? Então vamos aguardar ele romper, fazer um pullbackzinho, digamos assim, e ir. Até porque tem esse topo anterior aqui também, que é um pouco mais forte, na qual ele deu toda essa refugada e caiu. Então o preço ele pode dar uns travamentos por aqui, assim. E a gente precisa encontrar pontos de entradas interessantes, ou pontos de entrada tipo preço fechamento de reversão, algo assim, 9.2, 9.3, para alta. Então JBSS, SS3, vou botar aqui, recuo a média. Vou colocar pontos de entrada recuo a média, porque pode ser David Landry, pode ser um preço fechamento de reversão, recuando para média, 9.2, 9.3, dessa forma, entendeu? Então não vou colocar especificamente 9.2, 9.3. Maioria dos ativos nada. Nada. Meu Deus, puxou demais. Opa. TAI 11 não é mais volatilidade. Os em Minas nada. Meal. Meu Deus. Olha isso. Ficar atento aí, hein? Ficar atento aí. Ether 3. Nada, os ativos estão caindo por enquanto. Retângulo em topo em Unip 6. Certo? Unip 6. Teng. Popo. E aí? Aqui já são análises de Forex. Então, basicamente é esse o vídeo, certo? Esses ativos aqui são ativos para a gente se manter atualizado quanto a eles. Podem surgir boas oportunidades. Ativos, na maioria das vezes, esses aqui estão com pivô ou possíveis pivô que podem acontecer aí ao longo da semana se realmente o Ibov der um repique mais alto, mais forte. Então vale a pena ficar atento. Ressalva para BBDC4, que a longo prazo está na base do canal. Então fazendo o repiquezinho também, o seu pivôzinho sugere a ida lá em cima. Então é uma operação a longo prazo, realmente para fazer um position muito interessante. JBSS, procurar pontos de entrada na próxima alta aqui, se ele acontecer, né, na próxima alta. E recusa as médias, né, para dar os pontos de entradas. E o NIP 6, um retângulo em topo aí, ficar atento também a uma troca de polaridade no topo do retângulo e aí continuando a alta do ativo. Beleza? Espero que tenha ajudado. Deixa o like aí para fortalecer os nossos vídeos e o meu canal, o nosso canal, na verdade. Aqui a intenção é sempre tentar ajudar a passar informação e não simplesmente call de entrada. Cada um faz a sua. A intenção é mostrar que tudo vai funcionar. No final das contas, muita coisa vai falar a mesma coisa, digamos assim, de uma forma diferente. Então não importa muito se você usa a média móvel de 20 ou de 21, se você usa 8 ou 9. No final das contas, a sua análise, a sua leitura dos candles, ou de como aquilo dali está acontecendo, ou o que você imagina para frente, vai validar as suas melhores entradas, né? Então, fiquem atentos a isso, deixem um like, tamo junto, valeu, falou, até a próxima.